Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Desde que os aviões passaram a fazer parte efetiva das doutrinas militares na Primeira Guerra Mundial, os bombardeiros se consagraram como tipos grandes, de 2 ou mais motores, enquanto contra eles se opõem os caças, pequenos e muito ágeis. Porém, nos tensos anos da Guerra Fria, houve um caça maior que qualquer outro já visto até hoje. Um caça com as dimensões de um bombardeiro. Este avião foi o Tupolev Tu-128. E essa é a sua história. O único modo de se entender a história do Tu-128 é ter em mente as continentais dimensões da União Soviética, cujas fronteiras iam das águas europeias do Báltico até o litoral asiático do norte do Pacífico e dos desertos da Ásia Central até as terras árticas. Com um espaço tão amplo a defender, as forças da defesa aérea soviética, que possuíam sua própria força de caças e interceptadores, precisavam que esses fossem capazes de alcançar e destruir bombardeiros inimigos que tentassem atacar com poder nuclear o território soviético, penetrando por qualquer ponto das muito longas fronteiras. E isso era particularmente difícil no caso dos limites árticos, por todo o extenso norte soviético. Este território agreste, selvagem e de condições naturais muito desafiadoras impunha obstáculos quase impossíveis para se estabelecer uma rede adequada de bases aéreas. E colocar os caças em menos bases e mais ao sul significava que esses teriam de voar longas distâncias para interceptar bombardeiros inimigos que viessem do norte pelo Ártico. E os caças soviéticos da época não tinham esse alcance. Mas a União Soviética não podia se dar ao luxo de ver o seu flanco ártico vulnerável. Paralelo com este problema, no início dos anos 50, a equipe de projetos de Andrei Tupolev vinha trabalhando no projeto de um bombardeiro supersônico, o Tu-98, que por diversos motivos nunca ia entrar em serviço. Mas, em meados de 1957, o comando da defesa aérea soviética chamou Tupolev e o inquiriu se o Tu-98 não poderia gerar um caça-interceptador com o necessário alcance para a defesa das fronteiras árticas. E assim teve início o programa que acabaria gerando o maior caça que o mundo já viu. O trabalho, na verdade, acabou criando um avião totalmente novo, designado Tupolev Tu-128, restando pouco nele do Tu-98 original, como os dois motores, 2 potentes turbojatos Lyulka AL-7F2, cada um capaz de até 22.300 libras-força de empuxo máximo em pós-combustão. As asas, entretanto, tornaram-se maiores e passaram a abrigar grandes carenagens para o trem de pouso principal, enquanto a cabine dos 2 tripulantes, antes acomodados lado a lado, passou a ser em tandem, com o piloto na frente e o oficial de sistemas de missão no assento traseiro, além de diversas outras alterações. Concebido para a missão crítica de interceptar e destruir bombardeiros com armas nucleares que tentassem atacar a União Soviética, o Tu-128 não era um jato de manobras acrobáticas, não era previsto para um combate de caças, com giros, curvas e outras manobras. Ele devia decolar e ir o mais rápido possível até os bombardeiros inimigos detectados, destruí-los com seus mísseis e voltar à sua base. Para isso, levava 4 grandes mísseis Bisnovat R-4, capazes de atingir um bombardeiro a distâncias de até 25 km do Tu-128 que os lançou. Armado com tais mísseis, o Tupolev chegava a mais de 1.600 km por hora, cerca de 1,5 vezes a velocidade do som, com alcance de mais de 1.500 km e autonomia de mais de 3 horas e meia de voo. Seu limite padrão de altitude de voo era de mais de 15.500 metros, mas, havendo necessidade, ele podia chegar a até 20 km de altitude.
O primeiro voo do novo interceptador foi em 18 de março de 1961. E apesar de ser uma aeronave de projeto próprio, não negava a sua origem no bombardeiro Tu-98. O Tu-128 era enorme. Tinha 30 metros de comprimento, com 17,5 de envergadura, e podia decolar com um peso máximo total de mais de 43 toneladas. Só para comparar, o caça multifuncional F-15E, usado hoje pelos Estados Unidos e considerado um caça pesado pelos padrões ocidentais, tem comprimento de pouco mais de 19 metros, com envergadura de 13. Mais ainda, na época, início dos anos 60, o Tu-128 era ligeiramente maior que o primeiro bombardeiro estratégico supersônico dos Estados Unidos, o Convair B-58 Hustler, exatamente um dos tipos que o Tupolev devia destruir no caso de um ataque destes com armas nucleares contra o território soviético. Em 1964, os pilotos dos interceptadores das Forças de Defesa Aérea Soviéticas começaram a ser treinados para operar os novos Tu-128, que se tornaram operacionais a partir de 1966, e assim fechando as lacunas da defesa do território soviético ao ataque dos bombardeiros com armas nucleares. Mas as tripulações das unidades de interceptadores soviéticas tiveram algumas dificuldades na transição para o Tu-128, embora isso não tenha sido devido a qualquer defeito real da aeronave, mas porque não estavam acostumadas a voar uma aeronave tão grande. Assim, foi solicitado a Tupolev o desenvolvimento de uma versão de instrução e conversão com um terceiro cockpit para um instrutor no nariz, no lugar do radar, controles duplos e sistema de simulação de avarias. Foi designado Tu-128UT, mas devido ao aspecto desengonçado no nariz com o terceiro cockpit, foi logo apelidado pelos aviadores de Pelicano. Até a chegada desses Tu-128UTs às esquadrilhas para a adaptação e conversão das tripulações ao interceptador gigante, apenas os pilotos com uma considerável experiência e perícia de voo eram designados para pilotar os Tupolev. Fora isso, até então, os interceptadores supersônicos soviéticos de defesa do país eram basicamente de um tripulante apenas. Dessa forma, a novidade do Tu-128 de ter um segundo tripulante, o operador de sistemas de missão no assento de trás, também exigiu um pouco de adaptação por parte dos pilotos, mas estes acabaram por não só assimilar isso, mas apreciar ter um especialista a bordo para ajudar com os sistemas aviônicos de combate e a sofisticação desses. Ao todo, foram produzidos pouco menos de 200 Tu-128, incluindo 11 desses Tu-128UT Pelicanos. Enfim, com a chegada nos anos 80 dos muito mais avançados e capazes interceptadores Mikoyan Gurevich MiG-31, os enormes interceptadores Tupolev começaram a ser retirados de serviço, substituídos pelo novo modelo. E os últimos Tu-128 foram, enfim, aposentados em 1990. De certa forma, desaparecendo junto com a nação a qual haviam sido criados para proteger, a União Soviética. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.